Olá, voltamos com o programa TV Web Luz de Entrevista e o tema de hoje é obsessão e desobsessão. E o nosso convidado que irá falar sobre esse assunto, Celso Sinfrônio Júnior, palestrante e expositor espírita. Tudo bem, Celso? Bem, e você? Bem-vindo à TV Web Luz. Muito obrigado pelo Prazer convite. imenso ter você aqui conosco. Eu que agradeço. Celso, eu quero que você fale o que é obsessão, como que acontece a obsessão, como diagnosticar? A obsessão é uma doença extremamente complexa que se dá em razão de problemáticas históricas, espirituais, onde, na maior parte dos casos, você tem uma agressão que foi feita a alguém, onde esse alguém não conseguiu relevar, não conseguiu esquecer, não conseguiu perdoar. E, uma vez que a morte física se dê, mas o espírito continue existindo, ele não se esquece do que ocorreu, potencializa isso e cria para si a possibilidade de se vingar, de cobrar aquilo que lhe tenha sido retirado um dia. Mas me explica uma coisa, Celso. Você está me dizendo desavenças entre duas pessoas, essas duas pessoas desencarnam e reencarnam novamente. Uma delas não encarna. Como que ela encontra essa pessoa que voltou no corpo físico e o outro ainda não? Se nós formos pegar um livro do Manuel Filomeno de Miranda, que eu não me lembro neste instante qual é o título, mas houve uma ocorrência que se deu na Europa, onde uma desavença se deu, e houve um processo de obsessão de espírito para espírito. Porque é importante que se interprete que a obsessão é um caso que se dá de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Às vezes as pessoas acham que o problema é só espiritual, mas não é. E nesse caso, a ocorrência se deu, ambos desencarnaram. No plano espiritual, a perseguição continuou a se dar. E num determinado momento, um deles reencarna, mas eles o tiram da região da Europa e ele reencarna no Brasil. E aquele que está perseguindo, ele acredita continuar buscando na mesma região a pessoa que se encontrava na forma de um homem, não é? E ele está procurando, mas o sinalizador é a frequência. Não é? Porque o que ocorre? Quando nós nos detestamos, nós partimos a identificar frequências iguais. E essa pessoa que se mostrava como mulher aqui no Brasil, num determinado instante, ela pensa de uma determinada forma que demonstra o mesmo tipo da frequência e quem está no plano espiritual buscando dizer eu encontrei. Seria essa conexão de energia, de fluido, é isso? Eles se identificam através dessa energia? Sim, vulgarmente é falado como sendo sintonia, né? Mas é importante fragmentar um pouco mais a sintonia no sentido de interpretá-la como sendo uma questão de frequência, não meramente sintonia. Então, pelo ajuste da frequência, alguém reconhece alguém e, naturalmente, acaba se acoplando. Celso, no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, tem o caso de um obsessor que há 200 anos vem obsediando uma mulher. Por que isso acontece? Esse obsessor não consegue perceber que tudo em sua volta mudou, que esse espírito que ele está obsediando está evoluindo. Por que essa visão tão... não consegue olhar dos lados, crescer, evoluir também para que possa acompanhá-lo e tentar se entender que esse outro espírito? Se nós buscarmos Kardec é bem claro a dizer que não existe obsessão sem que o hospedeiro permita. Então, alguém só busca cobrar porque a outra parte permite com que o acesso se dê. E a outra parte permite que o acesso se dê pelo fato de não ter havido um processo de alteração interna, de alteração emocional. A problemática na obsessão ela é puramente emocional, não é? E se fosse possível seguir um pouquinho mais facilmente o que Jesus dizia, não é? Sobre amar o próximo como a si mesmo, perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, obviamente, existiria um processo de desconexão de frequência. Você muda a frequência e, naturalmente, alguém passa a ter dificuldade para poder se vincular à mesma. Jesus foi obsediado quando ele foi tentado?
Talvez seja importante nós interpretarmos que Jesus, mais do que ninguém, é aquele que concebia o tempo de entendimento e de compreensão de cada um. E dentro dessa questão do tempo de entendimento e compreensão de cada um, há que se interpretar que, por parte do obsessor, é o direito que ele tem, né? Ele tem o direito de perseguir, de cobrar, seja lá o que ele queira fazer. Mas cada um na sua ótica, cada um no seu tempo de entendimento e de compreensão dos fatos. Então é óbvio que Jesus foi, sem dúvida alguma, tentado, vamos dizer assim, né? Não é bem a palavra, mas é isso. Seria um ensinamento para provar os discípulos que, mesmo que tenham conhecimento, também pode se deixar levar? Não, Jesus não se deixou levar. Isso tem que ficar bem claro. E se nós formos buscar numa obra da Joana de Ângeles, chamada Libertação do Sofrimento, no penúltimo capítulo, nós encontraremos lá o mal. Bom, o penúltimo capítulo ele trata sobre o encontro de Jesus com aquele que se autodenominou Legião. Não é? Então, num determinado instante, o Espírito diz, meu nome é Legião. E quando se interpreta ele assumindo esse posicionamento, então há que se interpretar o seguinte, que é um espírito extremamente antigo, mais antigo do que a soma de todos nós aqui juntos, dentro daquilo que você possa interpretar como seu tempo de existência, desde o momento em que você foi criado simples e ignorante. É alguém que já se encontrava e era alguém que, por não ter conseguido entender o que lhe ocorreu num determinado instante, passa então a querer atrapalhar o trabalho que Jesus vinha realizando. Como que essa obsessão, como que ela se dá, na verdade? Seria a depressão, o desequilíbrio emocional, o estresse, pode ser o sofrimento da obsessão? A pessoa pode estar sofrendo de obsessão? É possível identificar isso como obsessão? A obsessão, ela potencializa o processo, ela não cria o processo, não é? E partindo-se do princípio que, voltando a Kardec, não há possibilidade de existência da obsessão sem que o hospedeiro permita. Então, há que se interpretar que, primeiramente, alguém se permite afetar-se emocionalmente, e quando se afeta emocionalmente, então, naturalmente, quem se encontra do lado de fora querendo agredir mais, identifica a frequência, e em identificando a frequência, potencializa a queda da questão da estrutura emocional. Ou seja, abrir uma porta ali facilita a entrada desses obsessores. Abre, ele adentra, quem permite passa a se acostumar com a problemática e a partir desse instante você tem dois interagindo numa mesma frequência. A obsessão, ela pode ser uma prova? Pode. Se você for no Livro dos Espíritos, eu não sou pessoa que fica lembrando, guardando o número das questões do Livro dos Espíritos, né, como tem um monte de gente por aí. Mas há uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, perguntando por que é permitido a obsessão. E a resposta dos espíritos é que para que aquele que um dia agrediu possa vir a aprender, inclusive, com todo esse processo de acompanhamento existente. E qual que é a finalidade desse aprendizado? Olha, o que Jesus proporcionou a todos foi a libertação. O trabalho de Jesus foi simplesmente apresentar instrumentos, apresentar subsídios para que alguém se liberte de si próprio. Se nós buscarmos Joana de Ângeles, nós vamos observar que esse processo de libertação nada mais é do que um processo de acerto emocional de si para consigo mesmo. Se assim ou o processo obsessivo ele é um instrumento que permite com que alguém possa ir se alterando internamente em razão de se buscar o Evangelho de Jesus. Celso, as enfermidades como a epilepsia, autismo e ausência de memórias pode ser causado pela obsessão? Causado não. Na epilepsia, por exemplo, o que você pode interpretar é o aproveitamento do obsessor potencializando a problemática nervosa, fazendo com que alguém venha se ressentir disso. A epilepsia, ela não é um processo de agressão obsessiva. Você pode interpretar como alguém se aproveitando de esquizofrenia, toque, né, transtorno obsessivo compulsivo, histeria. Todas elas são doenças que possuem um cunho obsessivo por trás. Não é? Você nunca vai ter uma determinada problemática existente sem que não exista algum tipo
de apresentação externa, proporcionando o aumento do mal-estar. O Manuel Filomeno de Miranda, eu acho que no Tormentos da Obsessão, ele é bem claro dizer, não existe a possibilidade do escândalo sem a presença de um obsessor por trás. Ou seja, existe uma causa, né? Ele só identifica essa causa e trabalha para que isso se piore, não é isso? Exatamente, porque por parte daquele que se encontra ignorante, o interesse é aumentar o mal-estar. Eu queria falar sobre o tratamento. Como que é feito o tratamento para obsessão? Geralmente, a pessoa que se sente incomodada, e geralmente o incômodo é referente a algum tipo de sensação que ela não consegue explicar e que ela não consegue interpretar de onde veio. A busca do auxílio à casa espírita é fundamental, né? Ela passa pela orientação, dentro daquilo que seja observado na entrevista, é prescrito um tratamento de desobsessão para ela, e ela começa, então, a acompanhar. O que é indicado nesse tratamento? Olha, o melhor remédio para o caso da obsessão é a alteração interna. A luta por se alterar, a luta por se modificar, a luta por se renovar. Sem isso, fica impossível qualquer tipo de aspecto de melhora nesse sentido. Seria reforma íntima isso? Eu, particularmente, não gosto muito desse nome, mas poderia entender como tal. Mudança de pensamento, atitude... Comportamento, porque o fundamental de se interpretar é o seguinte: você não tem que fugir do obsessor, você não tem que brigar com o obsessor, você não tem que buscar... armar uma guerra com o obsessor, você precisa conquistá-lo. É isso que as pessoas não conseguem entender. Qualquer possibilidade de tratamento envolve o interesse daquele que se encontra afetado em buscar conquistar aquele que se encontra doente. Porque talvez não se faça a pergunta, entre a questão do obsessor e do obsidiado, quem é que está mais doente? É óbvio que é o obsessor, não é o obsidiado. Quem se encontra mais doente é o obsessor, não é o obsidiado. No livro Nas Fronteiras da Loucura, no momento o mentor explica que o importante é primeiro cuidar do obsessor, para depois se cuidar do obsidiado. Só que ele tem que querer, aliás, ambos têm que querer. Quando isso não acontece, de o obsessor querer ser tratado, ser cuidado, como que se dá esse tratamento com o obsidiado? Quem se encontra mais afetado, e para você ter uma ideia do nível da afetação, do quão isso é profundo, se você pegar num livro do Bezerra, chamado Dramas da Obsessão, você vai encontrar uma situação onde o chamado obsessor, ele se apresenta numa reunião de desobsessão, e ele chega dizendo o seguinte: eu estou fugindo do monstro de aço que faz um barulho ensurdecedor. Ele não sabia o que era um trem. É de um trem que ele foge. Então, para você ter uma ideia, se ele naquele instante não sabe o que é um trem, e se historicamente trem nós temos há uns 300 anos, no mínimo ele está parado no tempo há 300 anos. Quem sofre mais, o obsidiado ou o obsessor? Porque o obsidiado está evoluindo. Não necessariamente. Não O reencarne não significa uma evolução? A reencarnação é uma imensa, rica oportunidade de refazimento, de renovação. Por isso que o próprio nome é reencarnação, ou seja, você encontra-se envolvido com um corpo físico que camufla a tua base da memória, te impedindo de se lembrar do que você foi ou fez antes. Abre-se então o precedente de que tudo é um novo desafio. Por ser um novo desafio, parte-se do princípio de que a possibilidade de você se apresentar de maneira diferente, emocionalmente falando, proporcionaria o desnível na frequência, gerando a desconexão e, por conseguinte, uma menor afetação. Os espíritos inferiores são obsessores. E os espíritos superiores, onde eles entram nesse tratamento? É importante o trabalho deles? Os bons espíritos, eles encontram atuando em todos os instantes. Né? Nós é que não queremos, nós é que não permitimos. Não é? Se nós formos observar o nível de resistência interna que nós apresentamos, alguém fala alguma coisa que você não gostou, às vezes você já vira o bico, já faz uma tromba para a pessoa. Né? Às vezes, alguma coisa que ocorreu no trânsito você interpreta como sendo uma agressão. Os níveis de resistência interna da pessoa é que dá combustível para que o processo obsessivo possa perdurar por mais tempo.
Então, os bons espíritos, eles estão sempre auxiliando. Agora, entre eles quererem e você aceitar, há uma distância abissal. É importante, né? Até porque temos o livre-arbítrio e ele precisa ser respeitado. Sem dúvida alguma. Os bons espíritos, eles não vão atravessar o farol, eles não vão ultrapassar o teu livre-arbítrio. Eles vão te proporcionar auxílio, vão buscar te auxiliar, vão buscar te ajudar. Agora, se você não quiser... E como ganhar o concurso desses espíritos superiores? Nós nos encontramos envolvidos com espíritos que nos querem bem. O fato de nós termos reencarnado, isso não quer dizer que nós tenhamos perdido o amor, o carinho, a atenção, a confiança, a amizade por parte daqueles que não reencarnaram conosco. O nosso leque de amizades não envolve só o rol social no qual nós estamos envolvidos. Então o auxílio é constante. Agora depende da pessoa, né? A pessoa precisa mudar. Por isso que Jesus ele tem trabalhado em cima do quê? Tem trabalhado em cima de oferecer subsídios, de oferecer instrumentos, de modo que haja a possibilidade de você pensar, raciocinar, buscar compreender e interpretar o que o nosso Senhor Jesus Cristo busca apresentar. Celso, sobre o trabalhador espírita, ele trabalha, faz a caridade, ele conhece por que ele sofre a obsessão. E muitas vezes até se nega a procurar ajuda. A questão ela é, vamos dizer assim, mais técnica dentro daquilo que se interpreta como sendo uma estratégia. Se você quiser destruir uma casa espírita, você vai começar por onde? Pelos frequentadores, pelos trabalhadores. É óbvio. Quem sustenta uma casa espírita são os trabalhadores, não é a diretoria. Não é? Então, automaticamente, se você tem a possibilidade de envolver um aqui, a outro ali, proporcionar a má vontade, proporcionar desavenças e fazer com que alguém comece a se afastar aos poucos, você vai diminuindo a firmeza da estrutura da casa espírita. Não é? E outra coisa, que é importante se interpretar dentro da questão obsessiva. Muitos interpretam que a obsessão é uma questão pessoal. Eu fiz alguma coisa para alguém lá atrás e esse alguém está me perseguindo desde então. Não necessariamente. No nosso caso, neste instante, principalmente todo aquele que estiver trabalhando em nome do Cristo é alvo potencial de alguém que queira gerar algum tipo de afetação. Você não precisa ter feito nada pessoalmente para ele, nem te conhece, mas você trabalha em nome do Cristo. Pronto, já basta para que você seja alvo. Então, o tratamento, ele se dá através das palestras, que é essencial, mudar o moral, mudar os pensamentos. A prece é essencial, é um bálsamo. Fundamental, né? Fundamental. A prece é um instrumento extremamente importante, mas desde que você queira. Se você não quiser, nem a prece vai te ajudar. Se você mudar a sua sintonia, talvez o obsessor também perceba essa mudança e queira mudar. Mas não há dúvida quanto a isso. Né? Por isso que o capítulo 5 do Evangelho ele é fundamental nesse tipo de interpretação. Bem-aventurados os aflitos. O que é que Jesus diz? A aflição tratada por Jesus não é a dor, não é o sofrimento. Mas a aflição tratada por Jesus é a compreensão do momento. Bem-aventurados aqueles que conseguirem compreender os momentos pelos quais estejam passando. Então, naturalmente, se você se apresenta mais calmo, mais tranquilo, buscando compreender mais, você envolve aquele que se encontra próximo a você. E o ditado antigo que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, serve para esse processo de conquista também, inevitavelmente. Sempre, né? Muito bom o assunto de hoje, mas o nosso tempo é muito curto, Celso. Fica o convite para voltar, outras vezes, para voltar a falar sobre esse assunto, que é bem interessante. Quer deixar uma mensagem, quer deixar um recado, um contato? Fique à vontade. Não, eu diria apenas para que não nos esquecêssemos jamais do que Jesus colocou. Na minha visão, existem duas máximas do Cristo que são fantásticas, que são maravilhosas. A primeira é que só o amor cobre a grande multidão dos pecados. E a segunda, de que ninguém será abandonado e ninguém será esquecido. Essas duas, para mim, eu acho que são fundamentais. Ou seja, o auxílio existe, né? Sempre. Basta a gente querer mudar. Claro, o interesse é nosso, é individual. Importante. O tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, é importante lembrar isso também. Claro, sem dúvida alguma.
A plaquinha continua fixada nas paredes. Exatamente. E se você quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, fazer mais pergunta, é só mandar um e-mail para nós, a TV Web Luz. Até um próximo programa. Até logo.